Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio, capítulo 23 ao capítulo 25. O capítulo 23 começa falando que quem tiver os testículos trilhados ou cortar o membro viril será eliminado da congregação do Senhor. O que nós estamos vendo hoje é castração de criança, coisa abominável aos olhos de Deus, com essa cultura woke do capeta no nosso meio. Mas a Bíblia aí é clara, né? Qualquer um que naquela época fizesse isso seria eliminado. É interessante que havia eunucos, né? Eram pessoas que eles castravam para ficar diante da corte do rei, né? Para não pegar as mulheres do rei. Eu não creio que Deus se referia a esse tipo de pessoa, né? E hoje, depois de Jesus Cristo, Deus perdoa todo e qualquer pecado. Mas a lei aí ela é clara, para ter um povo santo, não podia ter deformidade dessa proporção de ser cortado o membro ou o testículo. Fico vendo esse atual governo apoiando castração de criança para mudança de gênero. Um crime duplo, né? Mexer com as crianças e mutilar uma pessoa nessa intensidade. Depois, se uma pessoa dessa se converter, isso é irreversível, não tem volta mais, né? Aí vai ficar uma pessoa numa situação que não tem mais o membro, não tem mais testículo, não tem mais hormônio. Uma coisa criminosa, né? E isso é muito triste, né? Porque tem congressistas cristãos que apoiam esse tipo de coisa, né? Pastores e que estão hoje na Câmara de Deputados apoiando todo esse tipo de coisa. Eu creio que eles vão ter a paga no dia da sua partida, porque Deus é justo juiz. Agora é interessante que nem um moabita, nem amonita, nem bastardo, né? E nós temos aí algumas coisas interessantes, porque Ruth é moabita. Então, de acordo com essa lei, ela não poderia estar na genealogia do Messias de Cristo. Só que tem um problema, ou um não problema, porque quando ela foi acompanhar a sogra dela, ela falou: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ela deixou de ser moabita e passou a ser povo de Israel. O que vale é a kavaná, é a intenção do coração. Então hoje não adianta ser um cristão por fora e por dentro ser um sepulcro caiado, porque Deus ele sonda mente e coração. Deus sondou o coração de Ruth. Ruth é moabita e é interessante que Moabe é Moab, filho do pai. Então, é a filha de Ló, né, com o pai, deu origem ao povo moabita. Moab, do pai. E bastardo, né, o rei Davi, se você conhecer bem a história dele, você vai ver também que é bastardo, ou seja, também nenhum bastardo entraria, né? Então a gente vê que Davi, um homem segundo o coração de Deus, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, diferente de todos, né? É o rei, vamos dizer, predileto de Deus, do qual ele cita até para Salomão, quando Salomão pratica abominações, construindo altares a Deus, que ele não ia tirar o reino da mão de Salomão por amor de Davi, o seu servo. Olha só, isso está em 1 Reis 11, depois se você quiser você lê lá. Terceira vez que Deus aparece para Salomão, fala isso para ele. Então nós estamos vendo aí diversas leis, mas lembrando, todo aquele que se converte é nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E até aí na antiga aliança, uma pessoa como Raabe, uma prostituta, está na genealogia de Jesus. Ruth Moabita está na genealogia de Jesus. Davi bastardo está na genealogia de Jesus, né? O filho de Judá com Tamar, né? Pérez está na genealogia de Jesus. Temos Manassés, o pior rei de Israel, também se converteu. Você vê que ele arrepende dos seus pecados, tenta restaurar tudo, um monte de besteira que ele fez. A história dele tem em 2 Crônicas 33, está na genealogia de Jesus. E nem a Amonita, nem a Moabita deu comida e água para o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Deus está lembrando disso aí para eles, né? E o rei de Moabe, né, contratou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele está falando aí, colocou ele para abençoar
não quis ouvir Balaão e, em vez de colocar a maldição, colocou uma bênção. Está em Números 24, diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele abençoou Israel pela terceira vez. Fala para não aborrecer os edonitas, né? E lá na frente Deus vai mandar exterminar eles por causa da sua grande maldade, mas por enquanto aí fala para não aborrecer eles, porque são irmãos, são parentes, né? Lembrando que Esaú, que virou Edom, Edom é vermelho por causa da cor da lentilha, irmão de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Fala sobre a pessoa que tivesse emissão de sêmen, que deveria se lavar, ficaria impuro, né? E também manda arrumar um porrete para poder enterrar as fezes, porque para não deixar aquilo exposto, trazer doença, e principalmente porque Deus caminhava no meio daquele acampamento. Quando diz que Deus caminhava, é próprio Cristo caminhando, né? A gente lê em Êxodo 33:11 que Moisés falava face a face com o Senhor, como qualquer um falava com seu amigo. E no mesmo capítulo, né, verso 20, nós já estudamos, diz que ninguém pode ver a face de Deus e viver. O do verso 20 é o Pai, do verso 11 é o Filho. E em 1 Coríntios 10:3 diz que Jesus caminhou com aquele povo, que ele iria nascer dele. Várias aparições, lutou com Jacó, quebrou a perna de Jacó, né, feriu a juntura da coxa, e por aí vai. Fala que não haverá no meio das filhas de Israel prostituta. E também fala que não é para aceitar dinheiro de prostituição, que isso não podia ser oferecido de hipótese nenhuma ao Senhor. Dinheiro impuro, imundo, né? E hoje tem crentes donos de motéis, né? Donos de lugares de bebidas alcoólicas, que vendem cachaça, cerveja e etc. Deveriam também rever o seu conceito de cristão, porque aquilo que você não quer para você, você não pode também desejar para outra pessoa. Fala que não pode emprestar com juros ao irmão, mas pode emprestar para o estrangeiro. Ou seja, não pode cobrar juros daquele que é irmão. Quando fizer um voto ao Senhor, tratar de cumprir esse voto. É melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Se entrar na vinha de alguém, você podia comer das uvas, mas não podia tirar para levar para casa. Agora podia comer tudo aquilo ali que seu coração desejasse daquela vinha. Aí fala agora a questão do divórcio, no caso de achar coisa indecente na mulher. Esse é o motivo, o mesmo motivo que Jesus falou que podia separar, mas não libera para casar de novo. É somente no caso de coisas impuras, imoralidade sexual, adultério e outras coisas, né? Que podia repudiar a sua mulher, dar carta de divórcio para sua mulher, mas não te libera para casar de novo caso você seja um convertido, batizado, e ela também. Então, o que a gente vê aí é como que Deus fala, se aquela mulher fosse repudiada, casasse com outro homem, e aquele homem morresse, ela também não podia voltar para o seu ex-marido, mesmo ele perdoando ela, porque ela já tinha se contaminado com outro homem, olha só. Então, isso é muito interessante, porque o marido está ligado na mulher enquanto ela vive. Por isso que ele está falando isso. Não adianta o segundo marido morrer, que ela está ligada no primeiro ainda, enquanto ele vive, mas não pode voltar para ele, porque já se contaminou com outro. Coisa interessante, né? Nos nossos dias, nós estamos vendo pastores separados, casados de novo. Continuam pastores, não entregaram o ministério. Eu não sou juiz de ninguém, mas a Bíblia é clara, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, só pode casar de novo se ficar viúvo, aí ele pode casar de novo. Fala também que o homem recém-casado não era para sair na guerra, que ele tinha que trazer alegria para sua esposa, só depois de 1 ano que ele sairia à guerra. O ladrão deveria morrer, guardar da praga de lepra, que era uma coisa que contamina. Ele fala para lembrar de Miriam, lembrando que a lepra veio nela pela língua, e hoje o que o crente mais tem é uma língua grande, é uma lepra na língua, e isso contamina toda a congregação. Agora ele diz que se alguém oprimir o pobre ou tirar a cama, a única coisa que ele tem, que Deus vai ouvir o clamor dele, vai pesar a mão naquela pessoa. Não é para mexer com pobre, com viúva, né, com órfão. E eu ainda te dou mais, não mexe com o missionário, que é verdadeiro missionário de Jesus. Você está mexendo com os meninos ou as meninas dos olhos dele. Missionário e missionária são o primeiro time, fazendo aquilo que muitos de nós não fazemos, né?
Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, não perverter o direito do estrangeiro. Então aí ele fala diversas leis. Agora essa lei é interessante, que quando você fosse escolher alguma coisa caísse no chão, você não podia pegar, era para deixar para o pobre e para o necessitado, né? E a gente vai ver a história de Ruth, quando Boaz, ele mandava balançar as suas eiras de plantas para cair para Ruth poder pegar e os pobres. Ele era um homem de bom coração, Boaz. Está na genealogia de Jesus, né? Ruth, Boaz, Jessé, Davi, né? Todos são parentes, né? Então, Ruth, uma moabita, é bisavó de Davi, né? É avó de Davi. Ruth, Boaz, Jessé, isso. É a avó de Davi. Então é interessante a gente ver a história da Bíblia. Ele diz, faça isso, lembrar-se-á que fosse escravo na terra do Egito. Eu te ordeno que faça isso. Fala agora para ser imparcial no juízo, e se o culpado merecia açoite, não podia passar de 40 açoites, né? Então eles contavam até 39, para não ter o risco de ultrapassar o 40. Então é 40 menos 1. Essa era a norma que eles chicoteavam alguém. Fala para não atar também a boca ao boi que debulha, ou seja, alimentar aquele boi. Paulo cita isso com respeito ao pagamento dos presbíteros na igreja. Agora ele fala a lei do levirato. Caso o irmão morresse, o outro irmão tinha que assumir aquela esposa e fazer descendência para o seu irmão falecido. Caso ele não quisesse tomar a mulher, né, ela ia cuspir na cara dele, tirar a sandália do pé. E ele seria chamado a casa do descalvado, né? Ou do homem que rejeitou produzir descendência ao seu irmão. A gente vai ver isso no caso de Judá, né? E podemos ver o caso de Tamar, né? Que o primeiro marido dela era mau, Deus mata ele. O segundo lançava o sêmen por terra, né? E ele morre. E o terceiro, Judá não quis dar para cumprir essa lei que você está lendo aí em Deuteronômio 18. Fala diversas leis para não ter pesos diversos, não ser injusto, né? Não furtar de ninguém, um peso e uma medida, não ter dois pesos e duas medidas. Isso é para não lesar ninguém, não furtar de ninguém, não passar a perna em ninguém. Agora, no final desse capítulo, ele fala para lembrar de Amaleque, o que Amaleque fez a eles, e que era para exterminar totalmente a descendência de Amaleque da face da terra. E nós vamos ver que Saul não vai obedecer essa lei, né? E nós vamos ver a consequência disso. No livro de Esther, Hanã, ele é amalequita. Ou seja, Deus já viu lá na frente que esse homem quase extermina o povo judeu, né? Nós vamos ler o livro de Esther, né? Que ela vai proclamar um jejum para que o rei pudesse baixar o bastão para ela, porque um amalequita, né, fez o rei Assuero assinar uma lei para que exterminasse todos os judeus do reino. Já pensou? Deus usou Esther e usou Mordecai, o tio dela, para livrar o povo dessa desgraça.